Graça e paz, igreja. Amém. Antes de começar, eu queria aqui falar a respeito do que a gente tratou no congresso de jovens que tivemos aqui, o Junção. E como bons batistas que somos, trazemos na nossa denominação o entendimento de que somos democráticos, né? Então, se somos democráticos, aqui é o lugar acessível para todos. Uma ferramenta para tornar o ambiente um pouco mais acessível é podermos tentar atingir um pouco melhor as pessoas com deficiência visual, sejam pessoas com baixa visão e cegos. E a gente faz audiodescrição para poder ambientar essas pessoas ao nosso ambiente, né? Trazer um pouco melhor a clareza de onde estamos. E eu queria, antes de dar início, justamente fazer a audiodescrição do templo, que diz assim: estamos em um templo bem alto, extenso, com paredes e teto cinza claro. Existem na nave do santuário quartetos de janelas verticais, estreitas de alto a baixo, e ar-condicionados dispostos simetricamente em todo o espaço. Ao longo do templo há muitos bancos dispostos em fileiras, estão unidos aos pares. No meio há um caminho central que dá acesso à frente do santuário. A frente do templo é elevada e tem 2 acessos laterais, com escadas e corrimões. Nas paredes do fundo existem quadros laranjas pendurados, são 9 de cada lado. Ao lado direito, dos que estão sentados nos bancos, estão dispostas a bateria, e do lado esquerdo fica o piano de cauda da igreja. No centro, ao fundo, há um telão onde serão projetadas as letras e os textos bíblicos, e à frente há um tonel preto e 2 cadeiras de madeira e estofado levemente atrás do tonel, no lado direito. Amém? Queria orar aqui rapidão com vocês para poder trazer a exposição da palavra. Senhor Deus, eterno Pai, Pai bendito, que o Senhor possa me conduzir, Deus, trazer aquilo que a Tua igreja necessita ouvir, Pai. Eu quero ser apenas instrumento nas Tuas mãos, Espírito Santo me conduza, falando aquilo que Tu queres, e não aquilo que vem à minha mente da forma carnal, mas que o Espírito de Deus que está em mim possa me conduzir a trazer a Tua palavra, que é viva e eficaz. Amém. O tema da mensagem é sobre legado, e o subtemazinho é a responsabilidade paterna. E antes de clarear a respeito desse subtema, e justamente sobre a questão do tema principal, que é legado, queria aqui contextualizar, né? Então, acredito que muitas das pessoas que aqui estão, elas são da década de 90, 80, eu sou da década de 90, eu tenho um pezinho lá ainda, né? Eu nasci no dia 4 de dezembro de 99, então eu consegui ainda ser da década passada. E o interessante que no estudo bíblico que eu pude trazer na terça-feira da semana retrasada, eu lembro que teve um irmão que falou sobre justamente uma certa diferença das pessoas da década dele para as pessoas de hoje. E é claro a gente perceber isso, né? É tanto que muitas vezes a gente para falar a respeito disso. No meu tempo as coisas eram assim, né? No meu tempo as coisas aconteciam dessa forma, né? E justamente porque existe uma diferença de épocas, existe um contexto em cada tempo vivido, né? E na igreja também é dessa forma. A igreja da época passada para a igreja do tempo que nós estamos vivendo agora, também ela tem as certas distinções. A primeira que podemos trazer é justamente a questão da posição da igreja quanto quantidade, como pessoas, no sentido em que nas décadas passadas houve um acréscimo, um crescimento da igreja através da conversão de pessoas, né? E graças a Deus até hoje é assim. Só que também existe um crescimento maior de pessoas que nascem em berço evangélico nos nossos tempos. Antes, muitos eram convertidos, então essas pessoas eram alcançadas e o número da igreja crescia. Hoje ainda acontece, mas há uma certa diferença quantitativa das pessoas que nascem em berço evangélico nos tempos atuais para os tempos passados. E com relação a isso, existe então uma diferença de geração. Uma geração que antes ela se converteu e teve uma experiência no mundo, e essa experiência, elas viram como era lá fora, vivenciaram isso de certa forma, e perceberam que existia algo muito melhor e maravilhoso,
que é Cristo. E aí, dessa forma, elas entendendo a mensagem de Deus, do amor de Cristo Jesus, se converteram ao Evangelho. Hoje, existe também as pessoas que nascem em berço evangélico, como eu falei, que são conduzidas desde criança a entenderem da palavra. Obviamente, essas pessoas também precisam ter uma conversão, mas desde crianças elas já têm um entendimento, um ensinamento bíblico que as pessoas das décadas passadas que se converteram depois não tiveram, né? E aí eu queria então trazer justamente o primeiro tópico a respeito disso, que é a diferença entre as pessoas que tiveram experiência e os irmãos, os jovens de hoje, que eles apenas têm a ideia do que é o mundo lá fora, porque os pais os explicam, né? E a gente quer a todo custo que esses jovens eles não experimentem nada do que os pais, infelizmente, tiveram que experimentar, mas que hoje tem uma clareza de que não há nada lá fora que seja melhor do que o que a gente tem aqui hoje, né? Então, o principal objetivo do pai, então, é fazer o quê? É justamente trazer essa confiança, essa clareza, esse discernimento aos filhos de que não há nada lá fora que eles precisem, porque os conselhos e os princípios ensinados desde crianças pelos pais são muito melhor e mais importante do que qualquer coisa lá fora. Agora, tenta explicar isso para um indivíduo que está a todo custo vivendo em uma sociedade totalmente mundana, diferente da época passada, onde existia ainda um determinado moralismo cristão que era base social. Ainda a igreja alcançava de uma forma muito maior a sociedade, como nos dias de hoje, no sentido em que, por exemplo, nas novelas, quando tinha na novela algum acontecimento como uma cena de muito sensual, existia uma repercussão, uma desaprovação social muito grande, né? E outros fatores também. Como hoje essas coisas elas já são um pouco mais aceitáveis, porque a sociedade hoje ela se deixou ainda mais corromper com essas questões, né? E a desaprovação social, obviamente, existe a desaprovação da igreja e continua sendo, a igreja não mudou nesse sentido, os seus princípios e costumes permanecem o mesmo, mas a desaprovação social, ela acabou que sendo um pouco menor, devido passando as décadas, né? Então esse moralismo cristão, ele acabou perdendo uma certa influência social. Dessa forma, então, a gente para entender que os filhos, os nossos não, eu ainda sou filho, os filhos estão nessa sociedade totalmente corrompida, ainda mais, na verdade, nessa era que nós estamos vivendo, onde desde a escola os pais têm que estar lutando para que não entrem questões ideológicas desde da escola do primário ali até a universidade, né? E aí, por fora ainda tem as redes sociais e as amizades e tudo isso influenciando e tentando trazer esses jovens, corromper esses jovens para o mundo. E o que é que ele tem aqui do outro lado? Ele tem justamente os ensinamentos bíblicos, princípios que foram lhe ensinados desde criança e os pais que entenderam que não há nada de melhor lá fora e que a melhor coisa que esse jovem tem e pode ter é aqui dentro, na igreja, aprendendo e entendendo ainda mais do amor de Cristo Jesus, né? E aí então se inicia a responsabilidade do pai, que tem que trazer confiança ao filho, para que ele não busque, por experiência, entender o mundo, que ele não se trague lá fora, que tem uma tristeza, uma angústia que não era necessária, né? Sofrer lá fora, né? E possivelmente retornar, mas que o pai busca a todo custo que isso não aconteça, né? E é justamente, eu queria trazer 3 versículos para abrir justamente essa questão, que o primeiro deles eu estou usando a NVT, Gênesis 26, 24. Gênesis 26, 24, que diz assim: onde o Senhor lhe apareceu na noite de sua chegada e disse: eu sou o Deus de seu pai Abraão, não tenha medo, pois estou com você, e o abençoarei, multiplicarei seus descendentes, e eles se tornarão uma grande nação. Farei isso por causa da minha promessa ao meu servo Abraão.
O outro versículo, que é em Gênesis 28:3, vai dizer assim: no topo da escada estava o Senhor, que lhe disse: eu sou o Senhor, o Deus de seu avô, Abraão, e o Deus de seu pai, Isaque. A terra na qual você está deitado lhe pertence, eu a darei a você e a seus descendentes. E por fim, o versículo em Gênesis também, 46:3, que diz: eu sou Deus, o Deus de seu pai. Disse a vós: não tenha medo de descer ao Egito, pois lá farei de sua família uma grande nação. Aqui eu queria trazer esses 3 versículos sem uma determinada contextualização, porque o que eu quero puxar dele é uma coisa bem simples, que é a frase onde está dita: eu sou Deus de seu pai. A gente percebe então que Deus se achega aos filhos, trazendo como referência o pai deles. Então, o modelo onde esses filhos conheceram a Cristo foi através de seus pais. Então, Deus chega aos filhos e fala: olha, eu sou o Deus de seu pai. Então, o que é que os filhos, ao olhar para a referência deles, o pai deles, vai ver de Cristo? É justamente isso que Deus está mostrando aqui. Os pais, eles precisam ser o exemplo, a referência e o testemunho de Cristo a eles. Porque é dessa forma onde Deus, ao se achegar e se relacionar com os filhos, a primeira porta, a primeira ponte dos filhos com Deus é justamente o pai. O pai tem essa responsabilidade. O papel do pai, a figura paterna, é frequentemente associada à liderança e proteção na Bíblia. Deus é muitas vezes chamado de pai, e essa imagem revela seu papel como provedor, guia e protetor. Da mesma forma, os pais são chamados a exercer um papel semelhante em suas famílias, liderando com amor, cuidado e orientação. Etimologicamente falando, a origem da palavra legado deriva do latim, que significa legatum, que significa passado por herança ou testemunho. A Bíblia nos mostra que o legado dos pais vai além de bens materiais. Ele envolve ensinar valores, fé e princípios que moldarão as futuras gerações. A ausência paterna nesse processo pode impactar negativamente a formação desses valores e alicerces. Portanto, é fundamental que os pais busquem ativamente deixar um legado sólido para seus filhos, tanto em termos de ensinamento quanto de presença emocional e espiritual. E é justamente aqui onde entra a principal ferramenta: ser presente de forma emocional e espiritual com seus filhos. É aqui onde tudo vai dar início. É quando o pai se coloca presente de forma emocional e espiritual na vida dos filhos. Porque se o pai ele é modelo, ele precisa ser um modelo ativo aos filhos. Ele precisa demonstrar em cada passo e em cada aspecto, ser a referência, o modelo de estar caminhando com os seus filhos. É justamente, então, as consequências que essa ausência paterna pode trazer. A ausência do pai, seja por razões físicas, emocionais ou espirituais, pode ter um impacto profundo na vida dos filhos. A Bíblia adverte sobre a importância de não provocar ira nos filhos, indicando que o envolvimento emocional e a presença ativa dos pais são cruciais para um desenvolvimento saudável. A falta de um modelo paterno pode levar a dificuldades na formação de identidade, autoestima e relacionamentos saudáveis. Também pode afetar a percepção das crianças sobre Deus, visto que a imagem do pai terreno, muitas vezes, influencia a compreensão da paternidade divina. A presença do pai não apenas como provedor, mas como referência e exemplo de fé. É crucial para nutrir a formação de valores duradouros e fundamentos sólidos na vida dos filhos. Quando os pais se empenham em construir um legado de fé e virtude, eles estão contribuindo para um futuro abençoado para as gerações que virão. E eu queria novamente trazer alguns versículos justamente para fomentar o que eu quero dizer aqui. O versículo que fala justamente sobre a experiência, que é o Deuteronômio 4:9, que diz: fiquem muito atentos, cuidem para que não se esqueçam daquilo que viram com os próprios olhos. Não deixem que essas lembranças se apaguem de sua memória quando viverem. Passem-nas adiante a seus filhos e netos. Justamente tudo aquilo que foi construído, vivido, a história que vocês têm construído, ela precisa ser passada às futuras gerações.
Justamente a gente sempre tem que pensar no que a gente tem feito, no que os pais têm feito para as futuras gerações. Não também, na verdade, se tratando de questões materiais, sim, mas que legado espiritual, que legado emocional vocês têm dado como exemplo aos filhos, sabe? Justamente para o filho falar, eu tive um pai que foi um exemplo nisso, naquilo, tive um pai que foi um caráter exemplar de fé, um servo do Senhor, e aí justamente ele é a minha referência na qual eu quero ser um bom pai, eu quero ser um pai como meu pai foi. O próximo versículo é Salmos 78:1, que diz assim: Ó meu povo, ouça minhas instruções, abra os ouvidos para o que direi. Pois lhe falarei por meio de parábolas, ensinarei enigmas de nosso passado, histórias que ouvimos e conhecemos, que nossos antepassados nos transmitiram. Não esconderemos essas verdades de nossos filhos, contaremos à geração seguinte os feitos gloriosos do Senhor, seu poder e suas maravilhas. Pois ele estabeleceu seus preceitos a Jacó, deu sua lei a Israel, ordenou a nossos antepassados que a ensinassem a seus filhos, para que a geração seguinte e os filhos ainda por nascer a conhecessem. E eles, por sua vez, a ensinaram a seus filhos. Portanto, cada geração deve pôr sua esperança em Deus, não esquecer seus poderosos feitos e obedecer a seus mandamentos. E por fim, Joel 1:3, que diz: Contem a seus filhos o que aconteceu, e que seus filhos contem aos filhos deles, transmitam essa história de geração em geração. O que Joel está dizendo aqui é justamente a questão da profecia que Deus deu a Joel. E ela é dividida dessa forma na carta de Joel. Lamentações, o lamento que Joel traz ao povo. Em seguida, o chamado de Deus ao arrependimento desse povo. Depois, a promessa de restauração do povo. Depois, a promessa de um relacionamento com o povo. E, por fim, as bênçãos para o povo de Deus. Aqui define justamente o Evangelho. O lamento, o sofrimento devido ao pecado. O chamado de arrependimento. A promessa de restauração. A promessa de um relacionamento. E as bênçãos para o povo de Deus. E é interessante a gente perceber que tudo isso resume quando Joel diz: contem tudo isso a seus filhos, o que aconteceu, e que seus filhos contem aos filhos deles, transmitam esta história de geração em geração. Justamente, a história do Evangelho tem que ser passada de geração em geração, e é a responsabilidade principal do pai fazer com que os seus filhos aprendam isso, da forma ativa, mostrando o amor. Os pais precisam ser a carta de Cristo a eles. O maior ministério que o pai tem, e qualquer, na verdade, o pastor, seja qual cargo a pessoa tiver na igreja, o maior ministério que ele tem é a sua família. O principal ministério que essa pessoa recebe é a sua família, é os seus filhos. É justamente eles que irão transmitir o seu legado, porque é muito maior do que aquilo que fazemos, é aquilo que podemos deixar para as futuras gerações. Se a gente tem feito as coisas pensando muito mais em nós do que nas coisas que podemos deixar aos nossos filhos, então a gente está pensando errado sobre a questão do Evangelho. Justamente porque ainda essas pessoas que irão entender e falar do amor vivido por elas, através de vocês, pais. Deus confia aos filhos seus planos, e aos filhos é confiada a responsabilidade de passarem os planos de Cristo aos seus filhos. Dando continuidade ao que eu falei em Gênesis, sobre a questão de Deus se apresentar aos filhos, trazendo como referência ao pai, a continuidade geracional ela se mostra na Bíblia como algo importantíssimo, que devemos aprender a lidar. O próprio Deus lembra isso ao se comunicar com os filhos usando os seus pais como referência. Eu sou Deus de seu pai. Tudo aquilo que seu pai fez em sacrifício foi a mim. Era a mim que ele adorava. Deus faz disso um exemplo porque a mensagem precisa ser ensinada e deixada aos filhos como um plano que antes fora confiado aos pais e agora o cajado é passado aos filhos. Porém, o que é preciso para ser essa referência? O que os pais precisam fazer para ser justamente a referência aos seus filhos? Vemos, infelizmente, na Bíblia, pessoas que foram intituladas como exemplos de fé, né, como servos do Senhor, mas que tiveram alguns problemas nas suas continuidades geracionais.
como, por exemplo, Isaac, Samuel, Davi, Ezequias e tantos outros. E por quê? Estes homens, eles foram tementes a Deus. Eles serviram a Deus, tiveram uma conduta certa, correta e um caráter inquestionável diante de Deus. Mas a questão é que ser servo da igreja e do Senhor não é o suficiente nessa questão. Pois até mesmo o seu sacrifício, as coisas eclesiásticas, elas podem se tornar um problema nesse processo. Vemos até os dias de hoje pessoas sacrificando seu tempo com a sua família por seu sucesso profissional. Vemos pessoas sacrificando o tempo da sua família por sucessos, por posições sociais. Vemos pessoas sacrificando seu tempo por descanso. Vemos pessoas sacrificando seu tempo com a sua família por questões e sucesso ministerial. E é importante entendermos que o ministério ele tem muito mais a ver com aquilo que, como eu já falei, nós deixamos do que com aquilo que nós fazemos. E a primeira história que eu queria trazer justamente a esse respeito é a história do profeta Samuel. Ele destaca como que foi um homem íntegro, um exemplo de servo. Mas Samuel, quando ele foi juiz de Israel, ele havia estabelecido na época, ele precisava percorrer algumas cidades de Israel, justamente devido às suas obrigações como juiz na época. Então, se ele era o juiz de Israel, ele precisava buscar atender as pessoas, e ele tinha um circuito de cidades, de regiões específicas onde ele precisava ir. E essas obrigações muitas vezes tiravam o seu tempo com a sua família. E por consequência a isso, nós temos em 1 Samuel 8:1, que diz assim: quando Samuel ficou idoso, nomeou seus filhos para serem juízes sobre Israel. Joel, seu filho mais velho, e Abias, o segundo mais velho. Eles julgavam em Berseba, mas não eram como seu pai. Eram gananciosos, aceitavam subornos e pervertiam a justiça. Por fim, as autoridades de Israel se reuniram em Ramá para discutir essa questão com Samuel. Eles disseram: olhe, o Senhor está idoso e seus filhos não seguem seu exemplo. Escolha um rei para nos julgar, como ocorre com todas as outras nações. Samuel não gostou que lhe tivessem pedido um rei e buscou a orientação do Senhor. Um outro exemplo que temos na Bíblia é do rei Ezequias. A Bíblia diz que não houve nenhum rei antes de Ezequias ou depois dele que buscou ao Senhor da mesma forma que Ezequias buscou. Ezequias ele era um homem de fé temente a Deus, mas o problema se encontrava no seu contexto familiar. Ezequias, quando tinha 39 anos, ele recebeu a profecia de Isaías que iria morrer. E aí, então, nós temos o lamento de Ezequias, ele clama ao Senhor, então Isaías retorna novamente até o rei, dizendo que ele teria mais 15 anos de vida. E o seu filho, que foi o sucessor de Ezequias, o rei Manassés, ele tinha 12 anos de idade quando tomou posse do reinado. Interessante a gente perceber, então, que o rei Ezequias, ele teve o rei Manassés, concebeu a Manassés nesses 15 anos que foi lhe dado a mais de vida, né? E nós entendemos aqui em Isaías 39:1, dizendo assim: pouco tempo depois, Merodach Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente para Ezequias, pois soube que o rei tinha estado muito doente e havia se recuperado. Ezequias recebeu com alegria os mensageiros babilônicos e lhes mostrou tudo que havia na casa do tesouro: a prata, o ouro, as especiarias e os óleos aromáticos. Também os levou para conhecer seu arsenal e lhes mostrou tudo que havia nos tesouros do rei. Não houve nada em seu palácio, nem em seu reino, que Ezequias não lhe mostrasse. Então o profeta Isaías foi ver o rei e lhe perguntou: o que esses homens queriam? De onde vieram? Ezequias respondeu: vieram da Babilônia, uma terra distante. O que viram em seu palácio? Perguntou Isaías. Viram tudo. Ezequias respondeu: eu lhes mostrei tudo o que possuo, todos os meus tesouros. Então Isaías disse a Ezequias:
Ouça esta mensagem do Senhor dos Exércitos. Está chegando o dia em que tudo em seu palácio, todos os tesouros que seus antepassados acumularam até agora, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Até mesmo alguns de seus descendentes serão levados para o exílio. Eles se tornarão eunucos e servirão no palácio do rei da Babilônia. E então Ezequias disse a Isaías: a mensagem do Senhor que você transmitiu é boa, pois o rei pensava: pelo menos haverá paz e segurança durante a minha vida. Ezequias, ele negligencia o seu legado, a sua continuidade geracional. Aqui ele demonstra de forma clara que ele estava muito mais preocupado com as coisas que ele tinha, e justamente em vivenciar e desfrutar ainda mais da vida que foi lhe dada, os 15 anos que ali foram dados a ele. E então ele começou a se esbanjar, demonstrar tudo aquilo que Israel até então tinha acumulado, de bens e tesouros. E dessa forma ele acaba demonstrando que ele quer o quê? Prazeres, quer desfrutar do tempo que ainda lhe resta, sacrificando o tempo da sua família, com a sua família. Ele negligencia a sua continuidade geracional, ele negligencia o legado que ele deveria deixar. E por consequência a isso, temos então que o rei Manassés sendo seu sucessor. E o rei Manassés, ao contrário do seu pai, foi o pior rei que Israel já teve. Ele voltou o povo à idolatria, realizava sacrifícios a deuses pagãos. Deus confiou a Ezequias um plano, um povo. E Ezequias, ele negligenciou a importância de deixar um legado, uma continuidade às futuras gerações, o seu sucessor. E por essa razão, por consequência a isso, nós temos então Deus trazendo a ira ao povo de Israel. Por isso, existe uma necessidade de um relacionamento verdadeiro entre pai e filho. Provérbios 22, 6 diz: ensine seus filhos no caminho certo, e mesmo quando envelhecerem, não se desviarão dele. O interessante de entendermos aqui é justamente que o versículo ele deixa claro em dizer: ensinem seus filhos no caminho, e não o caminho. Não é apontar a igreja, é ser a igreja aos filhos. Não é apenas direcionar eles, trazendo eles à igreja, os dando um conhecimento, uma conduta cristã, ensinando eles a moral cristã, o que eles devem ser, o que eles devem fazer, o que eles devem vestir, o que eles devem falar. Mas muito mais que isso, é justamente se apresentar como o próprio evangelho a eles. É demonstrar no caminho, na vivência, na caminhada, o evangelho. Um evangelho de amor a eles. Dessa forma, então, eles irão confiar nas palavras dos pais. Eles, então, entenderão que o pai que ama, que cuida, justamente está ali ao lado dele. E se ele entendeu, se o filho entendeu de forma clara que o pai quer a todo custo o melhor para o seu filho, então ele não vai buscar coisas que o pai diz que não é boa. Mas se um pai se mostra ausente, ele apenas diz o caminho, ele apenas fala: olha, essas coisas são ruins, vá para lá, vá para a igreja, essas coisas do mundo não são boas para você. Qual é a referência que esse filho tem tido a respeito do seu pai? O que é que mais tem pesado a ele, ao filho, desse contexto que ele tem vivido? Quem é que mais tem buscado ter experiências com ele? É o mundo que o cerca ou o pai? Ele tem vivido mais experiências aonde? É justamente isso que os pais precisam se ater e ter atenção. O seu filho tem tido mais experiências com o quê? Com você ou com o mundo? O que é que tem mais trazido seus filhos para a igreja ou para lá fora? Eles têm buscado cada vez mais andar com as amizades lá de fora ou daqui? E o que é que vocês têm feito a respeito disso? O que vocês têm observado em seus filhos? A gente precisa entender como exemplo as 10 virgens, a parábola das 10 virgens. 5 não tiveram óleo reserva. E a gente pode trazer isso de uma forma, contextualizar, justamente que muitas vezes os filhos eles vão até uma determinada idade utilizando o óleo de seus pais. É justamente os pais trazendo e caminhando com eles ali. Porque é necessário, justamente, que os pais caminhem com os filhos. Mas há um determinado momento onde existe uma separação, onde esse filho se torna independente. E o que é que ele tem acumulado de óleo? O que foi que ele trouxe de óleo na sua lamparina?
foi aí, então apenas o óleo que foi dado pelos pais, ou ele criou laços, vínculos, raízes? Esse óleo foi criado, vocês instruíram ele da forma correta. A continuidade geracional, o legado não é apenas sobre palavras, é sobre viver a fé diariamente. Da mesma forma, vocês, pais, são chamados a viver de maneira que nossos filhos vejam, os vossos filhos, os seus filhos, na verdade, vejam a verdade e a autenticidade de nossa caminhada com Deus. Não há legado maior para um pai cristão que ter seu filho ensinando aquilo que você o ensinou. Aos pais é dada justamente essa responsabilidade de ensinar aos seus filhos o que lhes foi confiado a fazer. Timóteo é um exemplo disso. Ele recebeu do seu pai da fé justamente a mensagem. E o que ele foi, então, passado para as futuras gerações. Esse é o objetivo dos pais, é entender de que a mensagem, o amor, ele precisa ser passado de geração em geração. Mas existe um relacionamento que precisa existir, um relacionamento ativo, vivido entre pai e filho, para que isso possa progredir e criar vínculos, alicerce. Ao pai desta geração, precisam entender que a responsabilidade de demonstrar o evangelho de forma vivida aos filhos é muito mais que uma conduta moral aprendida na igreja. Os pais têm como papel ser um imitador de Cristo, demonstrar Cristo em suas ações. O maior papel de evangelização de um pai é ser a carta de Cristo ao seu filho, demonstrar ao filho nascido em berço evangélico a confiança para seguir no caminho que lhe foi ensinado e que não há nada mais precioso nessa terra que a experiência com Cristo. E assim ele entenderá que o Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, é a maior e melhor coisa que existe e que não tem nada de bom no mundo que possa ser melhor que a presença de Cristo Jesus. E essa certeza ela só chegará ao seu coração de forma clara quando este filho tiver a experiência do amor que lança fora todo medo, toda angústia e toda revolta. Aqui quem vos fala é um filho de pais divorciados. Eu estou falando sobre paternidade, porque eu sei a ausência que isso traz e as consequências da ausência de um pai. Eu estou falando à igreja de coisas que eu vivi, de que eu entendo de forma prática. A necessidade de um pai na vida de um filho é o alicerce, é a base para tudo que esse filho vai desenvolver depois. E é entendendo isso, que o pai precisa ser essa referência ao filho, o testemunho, a ponte, como descrito na Bíblia, que Deus aparece muitas vezes no Velho Testamento, trazendo essa fala que eu sou o Deus de seus pais, que ao estudar essa mensagem, eu entendi que é justamente isso que eu preciso fazer. Quebrar um ciclo que foi construído em minha vida, na verdade, na minha vida, mas que muito mais que isso, é poder buscar fazer com que os meus filhos, eles possam escutar de Deus. Eu fui o Deus de seu pai. É justamente essa a mensagem principal que nós precisamos entender. É fazer com que Deus chegue aos seus filhos, dizendo, eu fui o Deus de seu pai. Eu estive com ele, eu me relacionei com ele. E não há prazer maior e não há alegria maior do que ser um pai onde Deus utiliza de você como referência para os seus filhos. É isso que eu entendi desta mensagem, é isso que eu quero fazer para os meus filhos e ser para os meus filhos. É chegar ao fim da vida e saber que Deus usou de mim como referência aos meus filhos. E o que é que vocês pais têm feito para ser essa referência? O que é que vocês têm buscado justamente apresentar para ser essa referência aos seus filhos? Ser esse modelo aos seus filhos. Essa é a principal. Não há nada mais importante do que isso, se tratando de ministério. É justamente a família, é justamente os seus filhos, a sua descendência, a sua geração. Mostre com exemplo, com vivência, com experiência. Quando se existe a ausência, até mesmo um momento para comer um brigadeiro se torna importante na vida do filho. As memórias mais
mais simples, elas se tornam as mais duradouras na mente da gente. São as coisas mais que assim cotidianas e rotineiras, onde coisas que acontecem que a gente nem percebe, nem dá valor. Quando elas se vão, se esvai, a gente para e pensa: poxa, era tão bom fazer isso, era tão bom fazer aquilo. E vocês precisam entender que essas experiências, elas precisam ser vividas de forma rotineira, que não criem em seus filhos essa saudade. Fazer com que eles vivam isso dia após dia, sem pensar: poxa, pai, a gente nunca mais fez isso. Poxa, pai, a gente nunca mais parou para fazer aquilo. Porque as experiências, elas que são as coisas que moldam justamente o relacionamento entre pai e filho. E como o texto disse aqui, é justamente a referência que o filho vai ter sobre a paternidade divina, é justamente o pai terreno. Vocês precisam ser essa referência. E nós, filhos, precisamos entender isso também. Entender que não há nada de maior valor do que o relacionamento paterno. Com a mãe também, óbvio. Estou trazendo de forma específica o pai. Mas precisamos valorizar como filhos justamente esse vínculo, porque um dia ele vai. Para alguns vai mais cedo, acaba que se distanciando um pouco mais. Para outros vai depois, infelizmente com a morte. Mas o que importa é o processo, cada momento. Teve um tempo onde eu assisti um corte de um podcast, onde um rapaz disse que a mãe dele tinha 80 anos de idade. E ele só ia ver a mãe dele uma vez por ano, porque morava distante e tudo mais. E se ele parou para fazer uma matemática simples: se minha mãe viver mais 20 anos ainda, se ela morrer com 100 anos, eu só vou conseguir ver minha mãe 20 vezes antes dela morrer. 20 dias no ano. É menos que um mês, durante 20 anos. É justamente sobre isso, é trazendo essa ideia, essa reflexão para os filhos, a respeito do relacionamento, devido à correria do tempo, à distância. Mas o que mais importa é justamente o relacionamento. Não há nada mais importante que não possa ser sacrificado do que um relacionamento onde vai trazer um legado às futuras gerações, aos seus filhos e aos filhos de seus filhos. Amém? Queria orar, pedindo a Deus, agradecendo a Deus por esse momento, que essa mensagem possa trazer um conforto e um confronto aos nossos corações. Senhor Deus, eterno Pai, Pai bendito e poderoso, obrigado, Senhor, por este momento. Obrigado, Pai, porque Tu és bom. Somos gratos por tudo que o Senhor tem feito. Pai bendito, que o Senhor possa confrontar os nossos corações, trazendo clareza e discernimento diante da Tua mensagem, Pai. Que aquilo que foi exposto e o que foi dito possa fincar em nossos corações, trazendo a nós a força de praticar aquilo que nós precisamos fazer. Que esse confronto, que essa clareza da Tua mensagem possa nos incomodar ao ponto de buscarmos fazer aquilo que nós precisamos fazer, Pai. Que os pais desta geração entendam a importância do relacionamento com os seus filhos. A importância, Pai, de entender que lá fora existe um mundo que a todo custo e a todo momento quer tragar os seus filhos. E a coisa mais importante que pode impedir isso é justamente esse relacionamento. Esse amor, é o evangelho vivido, é o evangelho na prática, no caminho. O ensino no caminho. Obrigado por tudo, Deus. Continua conosco, nos abençoando cada dia mais e mais. Somos gratos por tudo que o Senhor tem feito. É o que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém.